Olá pessoal, como é que vocês estão? Galerinha do 8º ano, vamos para a nossa próxima aula sobre eletricidade, já segundo bimestre. Eu espero que todo mundo esteja bem, que Deus possa abençoar vocês. Essa tarefa, praticamente os slides, estão relacionados às últimas fichas que eu passei para vocês. Então assistam até o final, porque vai ter uma sequência, vai ter um outro vídeo e vai estar relacionado às outras atividades. Então, bora lá, acompanha aqui comigo, vai ser show, hein? Vamos lá, galerinha. Gente, então, nós falamos lá nas duas últimas fichas sobre corrente elétrica. E um exemplo que eu coloquei na ficha para vocês é sobre os metais. O metal, ele é um excelente condutor elétrico. E o que acontece aqui? Estão presentes os elétrons livres. O que são esses elétrons livres? São as cargas que estão dispostas de forma desordenada. Então, um condutor metálico, ele possui elétrons livres e as suas cargas estão todas desordenadas, ou seja, não tem uma ordem. Continuando aqui, vamos para exemplos de metais. Nós temos aqui o ouro, o latão, o alumínio, o ferro, a prata, enfim, são exemplos que estão presentes no nosso dia a dia em diferentes objetos ou materiais aí na sua casa. Tudo isso aqui são condutores metálicos. Um exemplo aí do nosso cotidiano, nós temos aqui, né, um filtro de linha, né, um protetor eletrônico. Todo mundo tem isso daqui em casa. Aqui é um condutor, tá? Esse fio aqui é um fio metálico e nós temos aqui uma tomada que será inserido em uma fonte para distribuir a energia, por exemplo, os aparelhos. Aqui nós temos um exemplo bem prático do nosso cotidiano, certo? Principalmente quando a gente fala aqui do fio e o seu condutor. Aqui nós temos elétrons livres, certo? Porém, quando você, por exemplo, insere, né, no caso lá a tomada na fonte, nós vamos ter uma ordem dessas cargas elétricas. Vamos usar o exemplo aqui da pilha. Eu tenho aqui a pilha, ela tem uma carga positiva e uma carga negativa. Lembrando que cargas opostas se atraem. Essas cargas, quando é inserida, por exemplo, uma fonte, elas são ordenadas e não desordenadas, como a gente viu lá no outro slide. Isso é chamado de corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica? Onde as cargas, os elétrons, se organizam de forma ordenada. Só para retomar, os elétrons livres estão o quê? De forma desordenada. Só para vocês entenderem como que funciona. Bom, isso aqui é outro exemplo que está nas nossas casas, que é um interruptor. Vai fazer sentido para o próximo slide. Vamos lá. Circuito aberto. A gente vai falar aqui sobre o circuito. Como que é formado um circuito? Uma lâmpada, por exemplo, uma pilha e o interruptor que vai estar mais ou menos nessa região. Aqui nós temos um circuito aberto porque a chave aqui está aberta. Então, a corrente elétrica não consegue passar porque está aberto. Então, não há uma circulação de corrente elétrica, certo? Quando eu falo de um circuito fechado, eu tenho também, né, a pilha, a lâmpada, e aí você percebe que a chave está fechada. Ou seja, há uma circulação, uma corrente elétrica, porque eu fechei. Lá no interruptor, voltando aqui, você acende e apaga, ela está relacionada ao circuito, tá? Então, por exemplo, quando você acende, a lâmpada ela é acesa, porque eu liguei o interruptor. Ou seja, há uma circulação elétrica aqui, ok? Gente, só para resumir aqui para vocês sobre o circuito aberto, a lâmpada aqui está apagada porque a chave está aberta, não há uma corrente elétrica, entenderam? E quando o circuito está fechado, a lâmpada ela fica acesa, porque há uma corrente elétrica. Essa é a diferença de circuito aberto e fechado. Bom, vamos falar um pouco de intensidade de corrente elétrica. Por exemplo, eu tenho aqui a lâmpada 1 e a lâmpada 2. A lâmpada 1, a gente percebe que ela está acesa, está bem fraco a luz. E a lâmpada 2 está acesa e a sua luz é muito forte. Isso está relacionado à intensidade
dessa corrente elétrica. Por exemplo, essa lâmpada 1, provavelmente ela está ligada a uma fonte onde tem pouca energia, então a luz vem bem fraca, né? Então a energia é pouca, a luz é bem fraca. Já a lâmpada 2, por ter mais luz, a gente conclui que provavelmente ela está interligada a uma fonte com uma intensidade maior de energia. Então, todas as vezes que você ouvirem falar de intensidade de corrente elétrica, está relacionada à intensidade que certo aparelho possui em relação à sua fonte. Para isso, nós vamos estudar algumas fórmulas, que está lá no livro de vocês e estava na ficha. O I é a intensidade da corrente, o ΔQ é a carga elétrica, também conhecido como coulombs, e o ΔT é o intervalo de tempo, e vai ser em segundos. Essa é a forma para a gente poder calcular a intensidade elétrica. Vamos aos exemplos. Aqui tem um cálculo para a gente resolver. Vou ler aqui para vocês. Qual é a intensidade da corrente elétrica que atravessa um condutor onde o fluxo de elétrons transporta uma quantidade de carga de 25C em um intervalo de tempo de 5 segundos? Então eu tenho que jogar qual fórmula? Essa daqui. Então vamos lá, vou resolvendo aqui para vocês, já está pronto. Então eu vou colocar aqui, vamos separar, né? Aqui é o ΔQ, que vale o quê? 25. O intervalo, 5 segundos, tá aqui. E eu quero saber o quê? A intensidade, o ponto de interrogação. Você joga a fórmula, tá? E o valor de ΔQ, 25. O valor do intervalo de tempo, 5 segundos. Eu tenho que colocar aqui a letra, né? Para vocês saberem por quê. Então, eu vou dividir 25 por 5, que vai dar 5A. Para vocês entenderem melhor, o C representa o coulomb, o S, os segundos, e o A, ampere. Então, no final da conta, o resultado é em ampere, tá, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. A próxima ficha vai estar relacionada a esse vídeo. Então, todo mundo tem que estar ligado aí. Olha, que Deus abençoe vocês. É isso aí, galerinha.